A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. E hoje, gente, eu estou aqui e fiz questão de fazer esse vídeo para responder uma pergunta, não numa live, mas num vídeo mesmo, que é para ficar aqui para a irmã Missilene Mesquita assistir, né? E ver a resposta que eu dei, a pergunta que ela me fez. A irmã Missilene Mesquita, ela disse assim: a paz do Senhor, irmã Ângela. Gostaria que a irmã me respondesse: é pecado tirar as sobrancelhas? Eu vou deixar o comentário dela aqui do lado, tá certo? Para você ver e conferir que é da irmã Missilene Mesquita. Irmã Missilene Mesquita, a paz do Senhor. Deus te abençoe. Ela fez essa pergunta, gente, durante uma live. E eu disse a ela que ia fazer um vídeo para responder. Então, gente, vamos lá. É pecado tirar as sobrancelhas? É a pergunta da irmã Missilene Mesquita. Irmãos, para início de conversa, a palavra pecado é uma coisa assim muito pesada, porque nós entendemos por pecado, que é pecado, é aquela coisa que nos desvia do caminho do Senhor. Aquilo que nos afasta de Deus. A própria Bíblia, ela diz, né, que o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, entre vós e o vosso Deus, entre o povo de Deus e Deus, é o pecado. O pecado faz separação entre o povo de Deus e Deus. E nós não queremos isso, ninguém quer isso. Por isso que nós falamos tanto sobre coisas que podem ser pecado ou não, porque ninguém quer ficar separado de Deus, não é verdade? Claro. Mas a palavra pecado, gente, é muito pesada para certas coisas. Veja bem, eu não sou uma pessoa religiosa. Quem me segue aqui sabe que eu não sou uma pessoa religiosa. A palavra do Senhor, ela diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, a condição para ser salvo, que a Bíblia nos dá, é crer em Jesus. Crer e ser batizado. Temos que crer em Jesus, ok? E já é uma coisa difícil para muita gente. Crer, ter fé, acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à Terra em carne, né? O verbo que se materializou para dar a sua vida por nós, pagar pelos nossos pecados. Para muita gente isso é algo inacreditável. Então o Senhor Jesus, ele pede que nós creiamos nisso para sermos salvos, certo? Então, essa é a condição para a salvação na Bíblia. Agora, algumas coisas que nós fazemos, elas têm relação com a santificação, né? E quanto mais santificação, melhor. Então a gente tem que parar para pensar. Isso é só uma dica que eu tô dando para você parar para pensar sobre o que é pecado. Pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mas tem outras coisas que nós temos que deixar de fazer para a nossa santificação, para sermos usados pelo Senhor, para agradarmos a Deus. As pessoas misturam muito essas coisas, mas na realidade, gente, há coisas há práticas que a Bíblia não diz, não deixa claro, não diz exatamente que é pecado e aquilo vai te levar para o inferno, ou aquilo vai fazer você se perder, vai fazer você perder a sua salvação, entendeu? Isso é uma discussão muito complexa, vocês sabem disso, né? Mas enfim, eu não quero complicar as coisas aqui, eu só quero responder, mas eu tive que falar alguma coisinha, gente, para vocês entenderem que o que eu vou falar aqui sobre isso, sobre sobrancelhas, é a minha opinião, tá? Eu, Ângela Gabriel, tá bom? Eu não quero aqui que algumas pessoas escutem aqui o que eu vou dizer e se sintam excluídas ou condenadas porque elas fazem a sobrancelha. Eu não estou aqui como juíza, não estou aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, ok? O que eu vou falar aqui é a minha experiência e a irmã Missilene Mesquita, ela pediu a minha opinião, tá bom? Então eu vou responder aqui por mim, Ângela Gabriel. Pode ser que essa questão para você seja diferente, pode ser que você tenha outra experiência com isso, mas eu vou responder por mim, Ângela Gabriel, porque que eu
não faço as sobrancelhas. Eu não sei se fazer as sobrancelhas é um pecado que pode te levar para o inferno. Eu não sei. Eu não sei, porque a Bíblia não diz isso. Eu não posso afirmar uma coisa dessas, ok? Mas eu tive uma experiência, gente. Eu tive uma experiência, eu, Ângela Gabriel, e isso me fez não fazer mais a sobrancelha. Se bem que quando eu tive essa experiência, eu já não fazia sobrancelha. Gente, quando o Senhor Jesus me chamou, eu tinha 28 anos de idade. E eu nunca tinha feito a minha sobrancelha. E a minha sobrancelha, todo mundo dizia que ela era muito bonita, muito cheia, bem desenhada, não era aquela coisa sobrando, sabe? Sobrando pelos, assanhada, não era. A minha sobrancelha sempre foi muito bem feitinha. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela não tá mais como era antes. E eu vou explicar por quê. A experiência que eu tive, uma experiência sobrenatural envolvendo sobrancelha, foi quando eu tinha 29 para 30 anos de idade. Eu era nova convertida. E nessa época, gente, eu tinha uma vizinha que era desviada. Eu havia acabado de aceitar o Senhor Jesus e ela estava afastada há uns 10 anos, eu acho. E eu tinha intimidade com essa vizinha, eu gostava muito dela, nós éramos amigas, né? Então, um belo dia eu estava voltando da igreja, estava até com os irmãos, assim, na calçada da minha casa, e essa vizinha, ela saiu de dentro da casa dela e começou a conversar com a gente. Ela conheceu os irmãos também, né? Começou a conversar. E ela tava com uma pinça na mão. Ela tinha acabado de fazer as sobrancelhas, estava dentro de casa fazendo as sobrancelhas. E ela ouviu que nós tínhamos chegado, né? Estávamos lá fora, na calçada. E ela saiu da casa dela para conversar com a gente. E ali no meio da conversa, ela olhou para mim e disse assim: Ângela, como a tua sobrancelha é bonita, é bem feitinha, vamos melhorar? Dá para melhorar. Deixa eu fazer a tua sobrancelha, vai ficar linda. Gente, quando ela disse isso, ela falando comigo, assim, pertinho de mim, olhando para minha sobrancelha, com a pinça na mão, sabe? Assim, pertinho de mim, porque ela estava olhando bem o formato da minha sobrancelha, e aí olhando para mim com a pinça na mão. Só que enquanto ela falava isso, gente, ela estava perto de mim. Eu tô frisando isso por quê? Porque por ela estar perto de mim, eu conseguia olhar nos olhos dela enquanto ela estava falando isso. E enquanto ela falava e eu olhava nos olhos dela, aconteceu algo muito diferente, muito estranho. Eu acredito que o Senhor abriu a minha visão espiritual. Porque enquanto ela falava e eu olhava dentro dos olhos dela, gente, eu vi uma coisa totalmente diferente. Eu vi algo que me fez sentir mal. E eu tenho certeza que era algo maligno. Sabe? Quando ela começou a falar, Ângela, deixa eu fazer a tua sobrancelha, ela começou a falar assim com uma voz mansa, sabe? Uma seda, uma coisa assim, tentando me convencer. Como é que eu vou explicar? Ela tinha uma voz grossa. Mas quando ela começou a falar, Ângela, deixa eu fazer a tua sobrancelha, do nada a voz dela ficou uma seda. Ficou assim uma voz, gente, eu não consigo explicar pra vocês. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto nela. Era alguém com quem eu conversava muito. E eu nunca tinha visto ela falar daquele jeito. Sabe? Parece que ela estava querendo me seduzir pra alguma coisa. Deixa eu fazer a tua sobrancelha. Vai ficar aí assim, assim, assim. Tu vai ver como vai ficar bonita. Sabe? O tom da voz dela mudou muito. Foi uma coisa estranha. E à medida que ela falava, eu via algo ruim nos olhos dela. Então alguma coisa disse pra mim naquela hora, olha, isso não é normal, isso é do mal. Eu vi algo horrível nos olhos dela e tive uma sensação péssima, tenebrosa. Na mesma hora que ela falou, que eu senti aquilo, algo acendeu na minha mente, sai daí, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Entendeu? Eu tenho certeza, gente, que ali era demônio. Porque, veja bem, a mulher estava desviada há uns 10 anos.
E eu era nova convertida. Você sabe como é novo convertido? Novo convertido é aquele, gente, cheio do fogo, totalmente empolgado, encontrou Jesus, não quer saber de mais nada na sua vida, só de buscar o Senhor. Assim era eu. E nessa época, eu não sei se eu ainda estava buscando o batismo com o Espírito Santo, porque na época do meu batismo com o Espírito Santo, eu estava indo para as orações do meio-dia, todo dia buscando nas orações da manhã e do meio-dia para ser batizada com o Espírito Santo. Então era esse o meu ritmo, né? Oração de manhã, oração meio-dia, culto à noite, e era assim. Então o crente novo convertido, ele é cheio do fogo. Chegava em casa, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Vai tomar um cafezinho, é Bíblia. Recebe uns irmãos em casa, é para orar e é para ler Bíblia. Entendeu? Esse era o ritmo assim direto na minha casa. E imagina, né? Eu ali, glória a Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, cheio de empolgação por Jesus, né? Me santificando, e a mulher ali desviada. Imagina. Então, quando ela chegou perto de mim falando aquilo, que eu senti aquele negócio ruim nela, né? Que eu percebi que ali era demônio mesmo, era demônio, um demônio que estava falando comigo. Que chegou perto de mim, me encarou e disse, deixa eu fazer a tua sobrancelha, vai ficar linda, né? Quando eu percebi que era um demônio falando, eu recuei, saí de perto dela de uma vez e automaticamente, gente, eu disse, não, nunca que eu vou fazer minha sobrancelha. Nunca vou fazer minha sobrancelha. Eu fui até áspera com ela, sabe? E me afastei, assim, ela ficou meio sem jeito, mas levou na brincadeira, assim, e se afastou. Outra coisa interessante sobre essa irmã, que eu vou falar aqui, porque eu conheço ela, eu conversava com ela, nós éramos vizinhas. Nós conversávamos sobre muitas coisas. E uma coisa que eu posso dizer dela é que nessa época ela estava traindo o esposo dela. Nessa época também eu estava terminando o meu 2º grau. Eu já era casada, tinha os meus 3 filhos, mas eu estava dando continuidade ao meu estudo, que eu tinha parado, né, para ter meus filhos. Tinha voltado para a escola para terminar o 2º grau, para depois fazer a faculdade, para fazer teologia. Então, nós estudávamos na mesma escola. Então a gente conversava muito, íamos juntas, voltávamos juntas, e ela me contava tudo. E ela me contou, por isso que eu sei disso, do que eu vou falar agora, ela estava tendo um caso com um rapaz na escola, sendo casada. Morava vizinha à minha casa, com o marido dela, mas na escola ela tinha um caso com outra pessoa, certo? E eu não tinha nada a ver com isso, gente. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu não ia me meter na vida de ninguém, principalmente nesse aspecto, né, que é muito sério. Mas eu sabia disso. Ela era uma pessoa afastada, estava traindo o marido, entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? O que você tá querendo dizer com isso, irmã Ângela? Tava cheio de demônio, gente. Tava cheio de demônio. E eu senti esse impacto, o impacto disso quando ela chegou perto de mim, falando aquelas palavras, certo? Então, o que eu fiquei pensando depois foi, peraí, por que o demônio queria que eu fizesse a minha sobrancelha? Né? Porque, gente, há pessoas que dizem assim, fazer sobrancelha não é de Deus. Não sei, irmão, se é de Deus, se não é de Deus, se Deus não se importa com isso, se Deus se importa. O que eu sei e que eu pude constatar naquele momento lá, daquela experiência que eu tive, é que o demônio queria que eu fizesse as minhas sobrancelhas. Pra quê? Por quê? Não sei. O que eu sei é que eu entendi que eu sou crente e eu não tenho que estar fazendo a vontade de demônio. Eu não tenho que estar fazendo a vontade do diabo. Então, se o diabo, se os demônios que eu constatei que estavam no corpo daquela mulher queriam que eu fizesse a sobrancelha, é claro que eu não ia fazer. É claro que eu não devo fazer. Porque eu tenho que fazer a vontade de Deus e não do diabo. Eu sou crente. Certo? Então, assim, eu tô dando aqui, gente, uma constatação simples e prática. Se o inimigo diz para eu fazer uma coisa, é claro que eu não vou fazer. Eu não sou seguidora do diabo, sou seguidora de Deus. Sou seguidora do Senhor Jesus. Certo? Então, só por isso eu entendi que eu não devo fazer as minhas sobrancelhas. Porque uma mulher veio na minha direção, cheia de demônio, tinha acabado de fazer a sobrancelha dela e queria que eu fizesse a minha. Ok? Então, se eu nunca tinha feito a sobrancelha na minha vida, pior depois disso.
Pior depois disso, que eu vi que é algo que agrada ao diabo, aos demônios. Eu pude ver isso, gente. Deus me comunicou isso naquela hora, quando eu me afastei daquela mulher. Deus me mostrou que o que tinha nela eram demônios. A mulher estava cheia de demônios. Mas o que acontece? Depois disso, alguns anos depois disso, e não foi por causa dela, eu me afastei um pouco da igreja. Passei uns anos afastada da igreja e durante esse tempo que eu fiquei afastada da igreja, aí sim eu comecei a fazer a minha sobrancelha e fiz tanto, com tanta frequência que ela começou a afinar. E eu pensava, gente, que depois que a gente fazia a sobrancelha, ela voltava a crescer normalmente, que nem o cabelo, né, rapidinho, mas não. Foram uns 10 anos depois que eu parei de fazer a sobrancelha que ela voltou a crescer novamente. Até hoje a minha sobrancelha, olha, ela não é cheia como ela era antes de eu fazer. Porque quando eu comecei a fazer, né, quando eu me afastei da igreja, comecei a fazer minha sobrancelha, eu fazia ela muito fininha, muito fininha. Então, depois que eu parei de fazer, foi quando eu voltei para a igreja, voltei para os caminhos do Senhor, eu fiquei muito impaciente, muito achachada mesmo, porque minha sobrancelha não crescia, não voltava ao normal. Passaram anos depois que eu parei de fazer e ela não voltava ao normal. E eu fazia de tudo, né? Passava aquela parte esbranquiçada da casca de banana, a parte de dentro, que diziam que era muito bom para voltar a crescer. Passava aquilo e fazia outras coisas e nada da sobrancelha crescer, só com o tempo mesmo, né? E oração, gente. Eu fui orando, pedindo ao Senhor que Ele devolvesse a minha sobrancelha, né? Me ajudasse a encher de novo a minha sobrancelha, porque eu queria que ela ficasse como ela era antes. Não voltou ao normal, não voltou a ser como era antes. Tá mais cheia, mas não está como era antes. Bom, gente, por esse motivo que eu não faço sobrancelhas, porque eu tive essa experiência. Então, sim, por mim, Ângela Gabriel, por mim, eu pude constatar que fazer sobrancelha é algo que agrada ao nosso inimigo, né? O inimigo da nossa alma. Então, logicamente, obviamente, eu não vou fazer. Não quer dizer aqui, gente, que eu tô condenando quem faz. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque eu sei que tem muitas irmãs que fazem as sobrancelhas. E essa minha experiência foi particular, subjetiva. Por mais que eu fale aqui, eu não vou conseguir explicar para você o que eu senti naquele momento. Foi uma revelação do Senhor para mim, Ângela Gabriel. Aquela sensação terrível que eu tive, horrorosa, tenebrosa, maligna, daquela mulher, quando ela chegou perto de mim, veio para cima de mim com aquela pince, com aquele olhar, sabe? Que eu não consigo explicar para você. E com aquela voz mansa. Ângela, deixa eu fazer a tua sobrancelha. Vai ficar linda. E eu vi dentro dos olhos dela, gente, o demônio. Certo? Então, para mim, serviu. Foi uma lição que Deus me deu. E mesmo assim, depois daquilo, quando eu me afastei, eu esqueci disso e comecei a fazer minhas sobrancelhas, né? E tive prejuízo com isso. Mas o que eu tô querendo dizer, foi uma experiência subjetiva, gente, é minha. Convenceu a mim, tá bom? Então, para você que faz as suas sobrancelhas, se você quiser saber, peça a Deus também uma revelação, peça a Ele para falar com você, tá? Eu não tô te condenando, até porque, gente, o nosso guia de fé e prática é a palavra de Deus. E na palavra de Deus não tem um versículo que diz assim, fazer sobrancelha leva para o inferno, é pecado. Não está escrito isso. Então a gente não pode sair acusando as nossas irmãs. O que eu posso dizer para você é o seguinte, para mim, Ângela Gabriel, o Senhor mostrou que isso não é viável. Então, assim, quem quiser acreditar na minha experiência, que creia. Quem não, tudo bem. O Senhor pode mostrar a você, pode falar com você. Amém? Agora, eu passei por isso. Gente. E nós cristãos, nós temos que fazer por onde agradar o nosso Deus. Quando o Senhor fala, não faça tal coisa, não faça tal coisa. A gente pode pagar um preço, né?
Não é bom desobedecer ao nosso Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, essa é a minha resposta para a irmã Missilene Mesquita, tá certo? Aí ela perguntou, tirar as sobrancelhas é pecado? Foi isso que a irmã Missilene Mesquita perguntou. Irmã, pecado. Pecado. É como se ela perguntasse assim, irmã, tirar a sobrancelha afasta a gente de Deus? Né? Afasta a gente de Deus, tirar a sobrancelha? Eu diria para você que sim. Para mim, sim. Para mim, sim. Por quê? Porque Deus já me mostrou, já me esclareceu que isso agrada ao diabo, que isso agrada a Satanás. E eu não estou aqui para agradar a Satanás, eu estou para agradar a Deus. Se Deus me mostrou que tirar a sobrancelha agrada ao diabo, então para mim é pecado. Se agradar a Satanás, não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, eu não devo fazer. Então, para mim é pecado. Agora, como eu falei, eu não sou juiz, gente. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu acho que cada uma pode ter a sua experiência, tá bom? Porque eu sei que vai chover de gente que vai dizer, irmã, tirar sobrancelha é algo tão simples. Ah, não tem nada a ver. Ah, Deus não liga para isso. Eu não sei. Não sei. Da sua vida com Deus eu não sei. Mas eu sei da minha. Eu posso falar por mim. Para mim é pecado porque Deus já me mostrou. E se Ele me mostrou, Ele pode cobrar de mim. Quando Deus, é como eu já falei, quando Deus nos mostra, quando Ele nos mostra a verdade, já não tem mais desculpa para praticar o erro. Certo? Então, assim, para mim é pecado, porque Deus já me mostrou que é a verdade, que é errado, e Ele pode me cobrar. Tá? As outras irmãs eu não sei, eu sei de mim. E é importante, gente, a gente falar isso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz assim, em Romanos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, eu não vou dar conta de você, não. Nem você vai dar conta de mim. É por isso que Deus nos dá experiências particulares. O máximo que eu posso fazer aqui é compartilhar minha experiência com você. Mas o que você vai fazer da sua vida, o que você vai fazer com a sua vida cristã, como você vai servir ao seu Deus, aí é problema seu. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E glória a Deus por isso. Isso não é bom? Você não acha isso bom? Você não ter que carregar nas suas costas a responsabilidade pela vida espiritual da sua irmã? Isso é bom. Deus é justo. Glória a Deus por isso. Então, irmãs, respondendo a irmã Missilene Mesquita, sim, irmã. Para mim, Ângela Gabriel, que tive uma experiência com isso, né? Com Deus, para mim, é pecado tirar sobrancelhas. A paz do Senhor, fiquem com Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.